Nós não sabemos muita coisa sobre os primeiros anos da vida de John Knox, mas é bem provável que ele tenha nascido por volta do ano de 1513, próximo de Edimburgo. Martyn Lloyd-Jones nos diz que Knox foi criado numa família pobre, sem antecedentes aristocráticos e sem ninguém que o recomendasse. Mas, apesar disso, Knox estudou teologia e ele foi ordenado sacerdote aos 25 anos de idade. Com o tempo, ele se tornou tutor dos filhos de alguns nobres que eram favoráveis ao protestantismo, e também ele se aproximou de um ousado pregador do evangelho chamado George Wishart. Na verdade, ele passou a ser guarda-costas deste intrépido pregador George Wishart. Também nós sabemos pouca coisa sobre a sua conversão, mas ele possivelmente foi convertido ao ouvir as palavras de João capítulo 17, versículo 3, texto esse que ele guardou para o resto da sua vida e no qual ele ancorou os anelos de sua alma. É importante saber também que a Escócia dos dias de Knox era um mundo turbulento e corrupto, dominado por um clero avarento e por líderes civis inescrupulosos. A Igreja Católica havia corrompido especialmente a maneira de cultuar a Deus e a sua forma de governar a Igreja. Naqueles dias, as pessoas se curvavam diante de imagens de esculturas, elas adoravam inúmeros objetos pagãos repudiados pela palavra de Deus. Os mártires, os apóstolos e a Virgem Maria ocupavam um lugar especial na adoração de Deus e eram objetos de culto público. A igreja estava abarrotada de invenções humanas, de aparatos papistas e precisava urgentemente de uma poderosa reforma. Deus já vinha, obviamente, preparando o cenário, o caminho para a reforma na Escócia, e isso desde os dias dos Lollardos, no final do século XIV. Mais recentemente, um pregador chamado Patrick Hamilton havia pregado de tal forma o evangelho na Escócia que ele chegou a ser preso e queimado na fogueira em 1528. Nesse ambiente de total apostasia, aprove ao Senhor então reformar a sua igreja, e para isso ele levantou um poderoso pregador da palavra chamado John Knox, um corajoso e destemido pregador do evangelho. O problema é que quando o evangelho começou a ser anunciado, os líderes católicos começaram a ficar incomodados com a pregação. O cardeal católico David Beaton, por exemplo, que era um tirano inescrupuloso, decidiu varrer da Escócia todos os vestígios de reforma. Em janeiro de 1544, por exemplo, ele ordenou que 4 homens fossem enforcados porque deixaram de observar a quaresma e orar aos santos. Ele também mandou prender a esposa de um desses homens, que estava grávida, pelo simples fato dela não invocar Maria, e sim o nome de Jesus Cristo em suas dores de parto. Por esse tempo, o pregador George Wishart ganhava espaço na Escócia e a reforma estava avançando, mas não demorou para que Wishart fosse preso e condenado à morte na fogueira, a mandado do cardeal David Beaton, no ano de 1546. As notícias desse trágico episódio se espalharam pela Escócia e o povo começou a criar uma profunda aversão ao cardeal e a todo o clero católico. A partir de agora, todas aquelas pessoas que defendiam a causa da reforma estavam marcados e corriam sérios perigos. Mas Knox não se importava mais com essas coisas. E ele começou então a abrir a boca e a pregar e a falar abertamente contra os erros da igreja e a corrupção do clero. E aos poucos ele foi ganhando espaço, as pessoas foram dando ouvido às suas pregações. Acontece que por conta da revolta contra a morte de George Wishart, diversos jovens invadiram então o castelo de St. Andrews e assassinaram o cardeal David Beaton. Knox não participou deste ato, mas ele entendeu que isso era o justo juízo de Deus contra aquele perverso tirano. Mais tarde, Knox se juntou a esses jovens que agora ocupavam o castelo. Enquanto isso, os exércitos de Mary Guise, a rainha regente da Escócia, se preparavam para invadir o castelo e prender aqueles jovens. Os jovens do castelo então pediram ajuda ao rei da Inglaterra, Henrique VIII, e eles estavam confiantes de que o rei os ajudaria. Por outro lado, Mary Guise, a rainha regente, pedia o apoio à corte francesa. O resultado é que a Inglaterra não enviou auxílio, enquanto que a França mandou um poderoso exército que bombardeou o castelo e os muros foram derribados, e em 31 de julho de 1547, Knox e seus companheiros se entregaram. Eles foram então presos e condenados a viverem como escravos nas galés, acorrentados a um remo de navio. Ali eles eram tratados com toda a indignidade e com uma intensa crueldade. Nessa deplorável condição, Knox passou 19 meses
que deixou marcas terríveis na sua saúde para o resto da sua vida. Em 1547, o rei Henrique VIII morreu e ele foi sucedido por seu filho Eduardo VI, que ainda era um menino e por isso ficou sob a tutela de vários homens piedosos, e foi nesse tempo, em fevereiro de 1549, que os conselheiros protestantes da corte de Eduardo VI conseguiram a libertação de John Knox. Knox foi então para a Inglaterra e foi recebido com entusiasmo pelos líderes que buscavam uma reforma verdadeira ali. Ele se tornou um dos capelães da corte e a partir de então passou a pregar todos os dias da semana. Muitas oportunidades lhes foram oferecidas, as quais ele recusou, porque ele suspeitava dos bispos da Inglaterra. Em um determinado momento ele chegou mesmo a se desentender com o arcebispo Thomas Cranmer, pelo fato de que Cranmer dizia que no livro de oração comum que a postura correta para se receber a ceia do Senhor era ajoelhado, enquanto que Knox dizia que esse ato cheirava a paganismo e era na verdade uma invenção humana. Por esse tempo, Knox também foi enviado a servir como pregador em Berwick, na fronteira com a Escócia, e foi nesse período que se firmou como grande pregador. O rei Eduardo VI morreu e em 1553 foi sucedido pela sua meia-irmã Maria Tudor, a quem Knox chamava de a Jezabel idólatra. Essa mulher recebeu o merecido título de Maria Sanguinária, porque ela era perversa. Maria era filha de Catarina de Aragão, ex-mulher de Henrique VIII, e ela queria restabelecer, portanto, o catolicismo na Inglaterra. E por isso, ela deu início a uma sangrenta perseguição contra os protestantes. E Knox e muitos outros tiveram então que fugir para salvar a sua vida. Eles acabaram indo para o continente europeu e começaram a estudar aos pés de João Calvino em Genebra. Em 24 de setembro de 1554, Knox recebeu o convite para pastorear uma igreja de língua inglesa em Frankfurt. Ele teve sérios problemas porque a igreja seguia a forma anglicana de culto, a qual Knox se considerava idólatra, e por causa disso ele foi expulso e teve que voltar para Genebra, e ele se tornou aluno de Calvino, e como aluno de Calvino, Knox aprendeu acerca da centralidade de Cristo na pregação, sobre a forma de governo bíblica e os princípios bíblicos da adoração cristã. Agora sim, ele estava então pronto para a batalha pela verdade do Evangelho. Knox amava a Escócia e sentia forte desejo de retornar para lá. Por isso, em 1555, a pedido de alguns nobres escoceses, ele voltou e aproveitou a oportunidade então para casar com sua noiva Marjorie. Knox começou a pregar abertamente a fé reformada ali na Escócia, declarando publicamente guerra contra a idolatria católica. Obviamente, o clero e a rainha odiavam as pregações de Knox, mas os escoceses viram em Knox o homem que o país precisava para reformar a igreja. Ele precisou voltar a Genebra, onde permaneceu de 1556 a 1559, e foi nesse tempo, em 1558, que ele, aborrecido com o governo de Maria Sanguinária, escreveu o livro O Primeiro Toque do Clarim contra o monstruoso governo de mulheres. A sua intenção nesse livro era denunciar os males da rainha sanguinária, mas o livro caiu nas mãos de Elizabeth I, que passou a ter uma certa aversão a John Knox. Dezembro de 1557 foi um período importante para a fé reformada na Escócia, porque foi nesta época que os nobres escoceses protestantes fizeram um pacto de usar suas vidas e seus bens para estabelecer a palavra de Deus na Escócia. E nessa conjuntura, Knox deveria então voltar para implantar o calvinismo na Escócia e fundar a Igreja Presbiteriana Escocesa. E é isso que aconteceu em 1559. Ele retornou e começou a pregar o verdadeiro evangelho, e logo as ameaças começaram a aparecer. Mas mesmo diante de ameaças, ele continuava bradando como um profeta de Deus. E como resultado, um poderoso avivamento sobreveio à Escócia em 1559. Em 1560, os nobres e os membros do parlamento escocês abraçaram a bandeira de Knox e passaram a defender então o evangelho reformado. Nesse tempo, Knox e outros elaboraram a Confissão Escocesa, que depois de pronta foi aprovada pelo parlamento como o credo da Igreja Nacional, rejeitando assim a autoridade do Papa e proibindo a missa. Knox também foi o principal autor do livro de disciplinas, que traçava uma forma presbiteriana de governo para a Igreja, seguindo assim o mesmo plano da Igreja Protestante na França. Em decorrência dessas medidas, reuniu-se nesse mesmo ano, em 1560, a primeira Assembleia Geral da Igreja da Escócia. A nação, por todas as suas classes, deu boas-vindas à nova ordem
e a reforma escocesa foi concluída e solidificada, embora ainda não com plena legalidade. Em 1560, Marjorie, a esposa de Knox, morreu e isso machucou bastante o seu coração, mas mesmo assim ele prosseguiu lançando os fundamentos da fé reformada. Por esse tempo, Maria Stuart retorna, agora uma jovem, à Escócia para assumir o seu posto de rainha e trazer de volta o país ao papado. Desde o princípio, ela insistiu em celebrar a missa em sua capela privada particular, e por isso Knox começou a bradar contra a idolatria desta nova Jezabel, conforme ele chamava ela. As palavras de Knox eram duras contra ela e muitas vezes levaram esta rainha às lágrimas, por isso ela o odiava, e conta-se sobre essa rainha que ela temia mais as orações de Knox do que todos os exércitos da Inglaterra. Obviamente, Knox fazia tudo isso movido por um santo desejo de estabelecer o reino de Deus no seu país. Mas em meio a uma vida de tantas lutas e perseguições, Knox sofreu então um ataque de paralisia e ele teve que retirar-se da vida ativa. Em 1572 aconteceu a famosa noite de São Bartolomeu, e quando Knox soube disso, ele fez um esforço sobre-humano para regressar ao púlpito, de onde ele avisou os seus compatriotas que igual sorte lhes aguardava se fraquejassem na luta. Knox foi fiel a Deus até o seu último sermão, pregado em 9 de novembro de 1572. Agora, ele já estava muito debilitado e sem poder andar, e por isso ele foi carregado até o seu púlpito. Poucos dias depois, no seu leito de morte, no dia 24 de novembro de 1572, Knox pediu para a sua esposa ler a ele João 17, 1 Coríntios 15. Ele pediu também para ela ler os sermões de Calvino na Epístola aos Efésios. Finalmente chegou a hora dele partir, e ele deu então um profundo suspiro, dizendo: agora chegou, vem, Senhor Jesus, doce Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele partiu para a eternidade para estar com o seu Senhor. Conta-se que uma imensa multidão encheu as ruas de Edimburgo para prestar suas homenagens a John Knox. Seu corpo foi deixado em repouso no templo de St. Giles. Conta-se que no seu funeral, alguém se levantou e disse: aqui jaz alguém que em toda a sua vida jamais temeu a face do homem. Knox faleceu, mas o seu legado permanece até os dias de hoje. Várias coisas importantes nós podemos aprender do que Knox nos deixou. Deixa eu citar algumas delas para vocês. Em primeiro lugar, foi na Escócia de Knox que surgiu o conceito de presbiterianismo, que diz respeito à forma de governo da igreja. Obviamente, os reis ingleses e escoceses, eles defendiam o sistema episcopal, e por isso eles não eram simpatizantes do presbiterianismo. E por quê? Porque no episcopalismo a igreja é governada por bispos, e eram os reis ingleses que nomeavam esses bispos. E por isso eles amavam essa ideia, uma vez que a igreja seria mais facilmente controlada pelo Estado e serviria aos interesses da corte. Porém, Knox insistiu que a forma de governo do Novo Testamento bíblica é presbiteriano, o que significa que a igreja ela deve ser governada por oficiais eleitos pela comunidade e não pelo Estado. Em segundo lugar, é digno de nota os esforços de Knox em relação à pureza do culto solene. No púlpito e sem medo, Knox condenou abertamente as práticas idólatras da igreja, porque ele acreditava que somente a Escritura deve ser o guia para o culto público. Sendo assim, todas as práticas que não são validadas pela palavra de Deus, elas devem ser repudiadas e abolidas. Para ele, toda adoração, toda honra ou todo serviço inventado pela mente do homem na religião de Deus, sem seu expresso mandamento, é idolatria. A missa foi inventada pela mente do homem, sem qualquer mandamento de Deus, portanto, ela é idolatria. Foi somente assim que, a partir de Knox, o culto na Escócia passou a ser uma atividade corporativa, onde as pessoas de fato estavam envolvidas. O latim foi substituído pelo inglês, e agora todas as pessoas podiam entender o que estava acontecendo na celebração do culto. A Bíblia foi traduzida e entregue nas mãos do povo, de modo que todas as igrejas tinham uma Bíblia em inglês. A mensagem da cruz passou a ser uma mensagem simples, sem aquela implementação de aparatos papistas. Os salmos passaram a ser cantados e a igreja se tornou, sem dúvida nenhuma, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Knox também nos ensina algo fundamental acerca da firmeza na defesa da verdade do Evangelho. Knox entendia que o que ele ensinava estava fundamentado na palavra de Deus
e por isso ele não temia a tirania dos homens. Dr. Martyn Lloyd-Jones, falando sobre John Knox, diz que ele nunca teve medo de ficar sozinho e de aguentar tudo sozinho. Ele não hesitava em ir ao púlpito e pregar abertamente contra aquilo que ele não concordava e que não estava de acordo com as Escrituras. Ele usou várias vezes a sua pregação para refrear a cobiça dos lordes da Escócia. Seu sermão tinha a capacidade de colocar o temor de Deus nas pessoas. Ele era corajoso na defesa da verdade do Evangelho. E por fim, nós aprendemos também com Knox acerca do seu profundo amor pela igreja do seu país. Conta-se que Knox orava pela igreja escocesa dizendo: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Por isso ele buscou forças em Deus para reformar a igreja do seu país. Isso é uma boa lição para todos nós também. Sem dúvida nenhuma, a igreja brasileira seria muito beneficiada se observasse a seriedade da pregação de John Knox, em especial no que diz respeito à liturgia e à adoração pública. Infelizmente, muitas invenções humanas invadiram o arraial de Cristo em nossos dias e o culto solene foi paganizado. Deus se transformou em um objeto de manipulação e satisfação do egoísmo humano. Mas com John Knox, nós aprendemos que o homem por si mesmo não pode decidir como Deus deve ser adorado. Somente Deus pode determinar isso. E se isso é verdade, então que todas as práticas pagãs sejam abolidas, repudiadas e rejeitadas urgentemente no arraial de Cristo. Somente o que Deus ordenou em sua palavra deve ser levado a sério e defendido como parte integrante da adoração de Deus. É nisso que cremos e é nisso que nós permanecemos.